Olá a todos vocês, Shalom Leocolan, a paz do Eterno, que o Eterno venha vos abençoar em nome de Yeshua. Quero trazer uma mensagem concernente ao tema que eu coloquei na descrição desta transmissão. Quando a Torá está perdida dentro do templo. E a base para esta mensagem é segundo o livro dos Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Vamos analisar o que diz a palavra, tá? Primeiro versículo. Tinha Josias, em hebraico é Yoshia. Tinha Josias, 8 anos de idade, quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez o que era reto perante Adonai. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, seu antepassado. E não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Bom, agora entra o título da mensagem. Preste atenção como é revelador essa mensagem. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa de Arro, de Adonai, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Eterno, ou com os guardas da porta ajuntaram do povo, e que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa de Arro, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Eterno, para que repare os estragos da casa, os carpinteiros, edificadores, pedreiros, o que comprem madeira e pedras lavradas, para que reparem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se entregava. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão. Presta atenção agora. Achei, olha o que está escrito, o livro da Torá na casa de Adonai. Nossa, incrível isso, muito bom isso. Veja só. Achei o livro da Torá na Beit Yahu, na casa de Adonai. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei. Ele deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm seu cargo na casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã, rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro diante do rei. Tendo o rei, preste atenção nisso, ouvido as palavras do livro da Torá, olha isso agora, rasgou as suas vestes e ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Eterno por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Eterno que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem tudo quanto nele está escrito. Irmãos, algum tempo eu queria falar dessa palavra. Algum tempo eu queria dizer sobre esse texto que eu estou lendo agora para vocês. Quem tem paciência acompanha. A Yeshua disse assim: quem tem ouvidos ouça o que a Ruach HaKodesh diz às comunidades. O que está escrito aqui nesse livro? Que no tempo de Josias,
o livro da Torá estava sumido, perdido. Mas o texto vai dizer que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E que ele fez o que era reto perante o Eterno. E aí o texto vai dizer que o livro da lei foi achado. E quando leram para ele, ele rasgou as vestes, porque ele viu que os antepassados e que eles estavam em apuros, os antepassados deles estavam em pecado, por conta do que estava escrito naquele livro. Presta atenção, irmãos. Aonde estava o livro? Dentro do templo. Isso é muito sério, meus irmãos. O livro não estava numa caverna de Qumran. O livro não estava numa prateleira em Alexandria. O livro estava dentro do Beit Hamikdash. Sabe o que é isso? O livro estava dentro do lugar do culto, perdido. Sabe o que eu entendo isso? Sabe o que eu entendo, irmãos? Em muitos lugares a Torá está perdida. Sabe por quê? O povo não está vendo ela. Eu posso dizer, tem muito lugar que tem culto, mas não tem Torá. É o que acontecia, tinha templo, Josias mandou restaurar o templo, tinha sacerdote, se vocês olharem o texto, tinha o Kohen Gadol, mas não tinha Torá, irmãos. O que eu entendo com isso? Como é que pode o livro da lei estar perdido dentro do templo? É a mesma coisa que eu disser assim, ó. Como é que pode a Bíblia estar perdida dentro da igreja evangélica? Como é que pode a Torá estar perdida dentro da sinagoga messiânica? Como é que pode as pessoas se reunir a Deus e a Torá estar perdida ali dentro? Irmãos, isso é sério. Esse texto aqui nos mostra claramente que o povo estava em desobediência ao Eterno porque a lei estava esquecida. Aonde que se perde o livro da lei? Logo dentro do templo. Eu fico observando, irmãos, e esse texto de Josias, ele é impactante, irmãos. Sabe por que é impactante, irmãos? Porque você vê claramente que Josias era um homem de caráter, de índole. Mas mesmo assim, quando ele ouviu, ele rasgou as vestes. Por que Josias rasgou as vestes se a Bíblia diz que ele era reto? Porque ele temia ao Eterno. E quando o escrivão diz, ó, isso, o que ele leu lá? Ele leu o livro da Torá. Quando ele começou a ouvir qual era a vontade do Eterno e começou a ver como que o povo vivia, Josias falou, peraí, nós estamos errados. Nós estamos muito longe de estar agradando o Eterno. O Eterno está requerendo muito mais de nós. Olha a nossa vida. O homem de Deus sentiu temor. E o Eterno aprovou o coração de Josias. Porque quando ele vai consultar o Eterno disse que ele ia morrer em paz. E o Eterno aprovou a atitude de um homem que estava na ignorância. Sabe o que é a ignorância? É quando você não sabe. Josias, ele tinha caráter, ele era íntegro, mas faltava algumas coisas nele porque faltava conhecimento. É por isso que Rocheia diz, Oséias diz, meu povo perece por falta de conhecimento, porque tu, sacerdotes, abandonaste a lei do teu Elohim. Quando a Torá fica esquecida, o povo vive na ignorância do pecado. E quando o povo está vivendo em transgressão, mesmo na ignorância, não deixa de estar pecando. Por isso que Shaul Hachalia, quando vai pregar aos gentios, diz, Deus não levou em conta o tempo que vocês não conheciam. Porque ignorância significa falta de conhecimento. Deus não levou em o tempo de ignorância, mas agora diz para todos os homens, se arrependam. Isso significa o quê? Ei, você não sabia, agora tu tá sabendo. Então larga a vida que você está vivendo. E como que eu sei que eu estou errado ou que eu estou certo? Eu preciso de um padrão. Como que eu posso julgar algo se não existe um padrão? Para existir justiça, para existir um juiz, para existir um julgamento, tem que existir uma lei. Como que Yeshua vai julgar? E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que Yeshua é o juiz dos vivos e dos mortos. Como que ele vai julgar as pessoas se algumas pessoas dizem que não existe mais lei?
Preciso de uma referência, eu preciso de um referencial, eu preciso de leis para que eu julgue. Como que o povo vai ser julgado se não existe leis? Alguns ainda pensam que a lei foi anulada. Agora, se Yeshua realmente é o juiz que diz a Bíblia e é algo que eu creio, e se o Apocalipse 22 está certo, a Bíblia vai dizer que um grande trono branco vai ser colocado e vai ser todos os homens da terra, desde o pequeno aos maiores, desde os maiores aos pequenos, serão levados até o grande trono, onde está lá o Mashiach, creio eu, porque o Eterno constituiu ele como juiz, e a Bíblia vai dizer, lá em Apocalipse 22, que os livros foram abertos e cada um foi julgado segundo as ações que estavam escritas lá. Ações são o quê? São o quê? São atitudes que a pessoa tem. Ações. E como que então se julga um ser humano se não tem lei? Quando não há lei, disse o apóstolo Paulo, não tem pecado. Romanos capítulo 1. Se não existir a lei que diz assim, não minta, se você estiver mentindo, você está em pecado? Não tem lei. Se eu estiver bebendo, me embriagando e caindo, desmaiando de tanto beber, não existe lei. Então, sabe, é um pouco estranha essa doutrina da anulação da lei. Como que Cristo vai julgar as pessoas então? Qual é o padrão? Me diga. Aí diz, é o Novo Testamento, mas então se o Novo Testamento é uma base, então é lei. Porque se vai julgar, tem que ter lei, irmãos. Tem que ter lei. Sem lei não há julgamento. Sem lei não precisa de juiz. Se não existe lei, para que juiz? Para que eu precisar de juiz se não existe lei nenhuma? Vai julgar baseado no quê? No que eu penso? No que eu acredito? Ou em alguma base que foi estabelecida? Bom, irmãos, a palavra do Eterno é a base estabelecida para o julgamento. Josias entendeu que o povo estava em pecado porque a lei tinha sido esquecida, mas se perdeu o livro. Não se sabe se como, pode ter algumas conjecturas aqui como que o livro se perdeu. Algum antepassado de Josias perdeu o livro. E alguma confusão que houve em algum dos antepassados dele. Mas a questão é, ele tinha conhecimento do Eterno por causa da tradição oral. Existia com certeza uma tradição dos sacerdotes ali, porque o texto vai dizer que ele era íntegro. Então ele seguia mandamentos. Mas ele não conhecia em totalidade, porque cadê o livro? Mas quando o escrivão leu para ele, imediatamente, ele temeu. O que eu quero dizer para você nessa noite? Bom, eu alguns anos atrás, eu fui da igreja evangélica por muitos anos, com 12 anos eu me converti, em 1996 me batizei com 12 anos de idade, fui diácono pela Assembleia de Deus, passei muitos anos, conheço bem a igreja evangélica, fui da Batista, fui separado evangelista pela Batista, eu era uma pessoa de índole, sempre fui, muito mais com a palavra de Deus, pregava com temor e com tremor. Pregava com amor a verdade e a justiça. Mas eu, Felipe, também não tinha conhecimento total da Torá. Eu comia carne de porco. Eu tinha algumas ações minhas que não correspondiam com a vontade do Eterno, porque eu não sabia. Por isso eu comecei a fazer techuvá. Quando eu comecei a ler a palavra, eu já tinha uma chia. Mesmo conhecendo o nome aportuguesado, mesmo sendo de uma forma, tá, que eu hoje não vivo mais. Por exemplo, 25 de dezembro, ceia. Eu já fui ceia à igreja evangélica 25 de dezembro. Hoje eu sei que a 25 de dezembro não invoca Yeshua, invoca a Mitra, invoca o Deus Sol. Mas eu ia, sabe? Eu comemorava coisas, mas o meu coração era íntegro diante do Eterno. Eu vejo a vida de Josias, eu vejo que existem muitas pessoas como Josias. São pessoas de índole, são pessoas retas, mas ainda falta um aperfeiçoamento, uma purificação total. E o que aconteceu na minha vida? Aconteceu na minha vida que eu comecei a buscar o Eterno começou a me dar pistas, ele começou a me mostrar o caminho, e quando ele me mostrou que a carne de porco realmente não era, e que Atos, quando fala as carnes imundas, não está falando de animais, mas está falando dos gentios, quando eu comecei a perceber que o Mashiach era um cumpridor de lei e não um anomos, quando eu comecei a entender essas questões, eu comecei a largar o erro. Parei de comer carne de porco, parei de comer derivado de porco. Não mais acreditei que o domingo era dia do Senhor. Me separei das festas pagãs. Comecei a fazer techuvá.
O meu caso, eu vejo que é o caso de Josias. Claro, eu não sou um rei, mas o que eu quero dizer, eu estou falando de como se trata de techuvá e de conhecimento. E isso é um exemplo claro que pode existir pessoas em um segmento religioso que é do eterno. A pessoa é do eterno, mas infelizmente por falta de conhecimento ela não está praticando aquilo que o eterno quer. É por isso que Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz assim: saia dela, meu povo, para não te contaminares com os seus pecados. O que o Eterno está querendo dizer? Você é meu, mas você está no meio da confusão. Sai daí, meu filho. É isso que o Eterno está querendo dizer. Sai daí, para de adorar uma trindade, para de adorar no domingo como dia do Senhor, para de dizer que a lei foi anulada, para de comemorar festas pagãs. Adore o Eterno como o único Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Eterno é o nosso Elohim. Ouça Israel, o Eterno é o nosso Elohim, o Eterno é um. Faça techuvá. Então eu entendi que eu tinha dado o primeiro passo para uma caminhada. O caso de Josias. Se você observar o que o Josias está dizendo ali, ele é um homem íntegro, mas não está vivendo a plena vontade do Eterno. Tem pecado na vida dele. Por quê? Porque a lei me diz o que é pecado. E quando ele ouviu que estava na lei, disse: peraí. Tem coisa errada aí. Não estamos vivendo de acordo com a palavra. Não estamos vivendo de acordo com as mitzvot. Tem coisa errada aí. Consulte agora o Eterno. Foi isso que ele fez. 1 Reis, capítulo 22, é um exemplo claro de judeus que estão na diáspora, que nem sabem que são judeus, pensam que são gentios, que muitos até são de outras religiões, que quando começa a ouvir a Torá, a pessoa tem uma conexão instantânea. Aquilo parece que faz parte do seu ser, do teu corpo, da sua nefesh. Quando você ouve o hebraico, parece que eu conheço essa língua. Essa língua me toca, essa língua mexe comigo. Isso quer dizer o quê? Que você faz parte desse povo. Mas infelizmente, irmãos, por causa da perseguição, que houve, muitos judeus foram espalhados, meus queridos, e nem sabem que são judeus. Eles nem sabem, irmãos, que são Yehudim. Sabe, irmãos, a mensagem que eu quero deixar para você aqui hoje, agora: repense seus conceitos acerca da palavra do Eterno, viva a palavra do Eterno. Eu tenho certeza que existem muitos homens do Eterno, escolhidos, selados, que estão, infelizmente ainda, como Josias nos seus primeiros dias de reinado, sem Torá na totalidade. Ainda tem um pouco de Torá, por causa da tradição, por causa do conhecimento, mas falta ainda mais. Sabe, irmãos, quando eu comecei a fazer techuvá, eu comecei a me aprofundar na vontade do Eterno. E eu quero dizer uma coisa para você: melhor coisa que eu fiz na minha vida. Alguns anos atrás eu fui separado evangelista pela Batista. Chegou um dia que o Eterno disse para mim: não vá mais à igreja. Isso me entristeceu. Por um lado, eu sempre fui um apaixonado por pregar a palavra. Eu era convidado para pregar ali, para pregar aqui. Mas as minhas mensagens, irmãos, eu ainda estou no YouTube. Eu sempre preguei uma palavra da verdade, mas eu não tinha total conhecimento. Sabe, eu estava na ignorância em alguns aspectos da minha vida. Então, quando o Eterno disse para mim: não vai a igreja nenhuma, vai para 6 anos, isso me chocou por um lado. O que o Eterno quer comigo? Eu questionei, eu orei, falei: Senhor, o Senhor quer que eu abra uma igreja nova? O Senhor quer que eu abra uma autodenominação? O Senhor quer que eu abra uma beit? O que o Senhor quer? O Eterno disse: não quero que você abra igreja nenhuma. Faça grupos. Eu entendi que eram grupos de estudos familiares. Grupos, ainda que pequenos. Era para que pessoas pudessem ouvir a palavra do Eterno. E aí eu fui entender, foram longos 6 anos me aprofundando nos caminhos do Eterno. Ainda estou me aprofundando, eu acho que eu não sei nem 0,5%. Mas o que eu aprendi até agora me fez ver algo que eu nunca havia visto. Sabe, quando você adora uma trindade, você não sabe quem é o Deus ali.
um é Deus, o outro é Deus, o outro é Deus, os três são Deus, os três no mesmo tempo não é Deus. E é meio estranho. Por isso que um dia que eu li um livro de trindade, de uma determinada denominação, lá estava escrito, olha, o negócio da trindade é o seguinte, em outras palavras, está escrito no livro, tem um livro até hoje. A trindade só pode ser compreendida com fé. Sem fé você não entende a Torá, é um mistério. Quando falou isso, meu irmão, minha irmã, isso assusta, porque Apocalipse vai falar da grande meretriz como um mistério. E é complicado, irmãos. Aí você lê Deuteronômio 6,4, Marcos 12,29, as epístolas de Paulo, Paulo fazendo distinção entre o pai e o filho, o pai é o pai, o filho é o filho. Paulo não quer explicar a natureza do Eterno, muito menos a natureza do Filho, porque as coisas reveladas é do povo de Israel, as coisas que não são reveladas estão oculto, e eu só sei de uma coisa, que o Eterno é Pai, e que Yeshua é Filho, e que Aruah HaKodesh é o Espírito do Santo, o Espírito do Kadosh Baruch Hu. E eu não estou aqui para tentar explicar aquilo que não dá para ser explicado, porque ninguém, irmãos, vai conseguir explicar a essência do Kadosh Baruch Hu. Então eu fico com o literal. O que está escrito lá? Yeshua é filho, acabou. O Eterno é pai, acabou. Eu não acredito em unicismo, eu não acredito em trindade, eu acredito no que está escrito. O filho, o pai é pai, ponto, acabou. E o Espírito Santo? Conforme a Bíblia diz, é a manifestação do Eterno. É uma forma de manifestação. Eu não vou aqui entrar em detalhes, né? Mas o Eterno se manifesta através do teu espírito, que às vezes pode ser chamado no hebraico ruach, fôlego, hálito, ruach. Quando o Eterno sopra sobre aquele homem de barro, que ainda não era um homem, era só um barro. Ele fez aquele boneco com as mãos, aquela forma. Ele fez a forma do homem com as mãos, com barro. Por isso que é Adamar, terra, tem a raiz sangue. Adamar no hebraico tem sangue, Dan é sangue. Por isso que é Adão também tem a palavra sangue. Aí você pega, o Eterno faz do barro, amassa o homem, faz aquele molde e pega o seu espírito e sopra. Isso é espírito no hebraico, irmão. Quando ele sopra, se torna uma nefesh viva. Por isso que no hebraico arcaico, no hebraico nômade, no hebraico pictográfico, no proto-sinaítico, na ideia arcaica, o homem é espírito e corpo, e é alma viva. A nefesh, na compreensão mais arcaica, não é igual à compreensão helenista, a grega. A grega desenvolve a ideia da alma, é a terceira parte do corpo, alma, espírito. Isso é uma ideia grega. Eu não vou aqui entrar em questão, mas quando o Eterno sopra sobre Adão, aquilo é espírito, é o que sai de dentro do Eterno, não é uma explicação humana, racional para nós. Então, veja só, queridos, o Eterno sopra sobre o homem o seu espírito, é o sopro, é o espírito do Eterno. Então, Aruah é isso, é o fôlego, é o espírito do Eterno, que dá vida ao homem. E se você olhar para perceber, se Espírito é fogo, se Espírito Santo é fôlego, é hálito, é o ar. Por isso que a palavra rua também é tradução para vento. Então eu entendo, eu fiz uma pesquisa, você sabia quantas vezes você respira por dia? Quando você está dormindo, é mais de 17 mil vezes. Você põe vento para dentro e sopra. Esse vento para dentro é aquele mesmo fôlego que o Eterno liberou sobre o primeiro homem da terra. Então, o Espírito é esse fôlego. O fôlego entra, é uma forma também de manifestação da vida. A Aruah é isso também. Dá o fôlego de vida. Se o Eterno remover Aruah, todos morrem. Porque o Espírito entra, porque o Espírito sai. É o Espírito que te dá vida. Por isso que Yeshua fez uma midrash. É através do Espírito que nós temos vida. Eu não vou entrar aqui nessa questão, mas de uma coisa eu sei. O Espírito do Eterno está até hoje aqui. Você respira, ele entra e ele sai. Ele te dá vida. Enquanto você estiver na terra dos vivos, você e eu somos dependentes desse fôlego que foi soprado sobre Adão, que é chamado de Ruah. Existem outras formas de manifestação da Ruah,
Lá Apocalipse fala dos 7 Espíritos do Eterno, Espírito de Sabedoria, são várias manifestações do Kadosh Baruch Hu. Finalizando aqui a nossa transmissão para dar uma boa noite para vocês. Bom, vou dar uma boa noite, queridos. Aqueles que vão ficar aí, eu vou postar esse mesmo áudio no YouTube para que os outros irmãos lá, os amigos do YouTube e dos grupos possam também se edificar. Irmão Bravo, nosso amigo Bravo, Valdinei Teixeira, Ananinha, Sandra Inácio e irmã Cris. Todos os irmãos, os demais que vão assistir depois pelo YouTube, um abraço. Pense na palavra que foi dita aqui hoje. 2 Reis, capítulo 22, vai falar de algo que hoje está acontecendo dentro de muitas igrejas. A Torá está perdida dentro do templo. E por estar perdida dentro do templo, o povo está pecando na ignorância. Só um detalhe. A Torá deixa muito claro que mesmo a pessoa pecando na ignorância, ela levará o seu pecado sobre si. Isso é muito sério. É por isso que o Eterno determina e nos instrui a pregar o Evangelho, a bessorar, a boa notícia, para que aquelas pessoas que estão na ignorância saiam da ignorância, para que possam alcançar a salvação e o mundo vindouro. Então, meus irmãos, ainda que a pessoa esteja na ignorância, está pecando. E se a pessoa morrer em pecado, a Bíblia diz claro, não alcança a vida eterna. Shaul Hachalia foi categórico ao falar sobre isso. Amém? Então, nós temos que anunciar a Torá, anunciar os ditos do Mashiach, anunciar a palavra do Eterno. Amém? Que essa palavra edifique o teu coração. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima, se assim Yahuwah Elohim nos permitir. Bishem Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach Yeshua. Abraço a todos.